Chegamos aqui em El Salvador e ó, falar pra vocês, bem bacana, realmente assim, eu não sei como que era antes, digamos assim, o clima, mas pelo que me parece, de fato, tá tudo bem arborizado, assim, uma sensação de segurança muito grande. Logo ali na entrada você tem já diversas imagens, né? Trata o Bukele como, não vou falar divindade que é muito forte, mas uma pessoa extremamente que eles têm gratidão, né? Afinal de contas, transformaram o país mais violento do mundo, no mais seguro do mundo. Então acompanha aí porque vai ser bem maneiro rodar por El Salvador. Tirei a dúvida aqui com a moça aqui que tá ajudando a gente e ela falou que o aeroporto antes, né, do Bukele era outro e depois do Bukele teve uma melhoria gigantesca, parte então de estrutura do país, enfim, de segurança pública nem se fala, né? Então assim, é inegável, é muito interessante como você vê que uma pessoa num país bem pequeno, que praticamente assim, pouca gente sabe, talvez que existia El Salvador, ou que quais são as tradições daqui, o que de fato o país tem, e se tornar um local de, pelo menos, aprendizado daquilo que deu certo, né, de resultados. Sair do país mais perigoso do mundo para o país mais seguro do mundo, praticamente sem homicídios, né? Então, assim, realmente é muito interessante isso. Como que, assim, mostra que dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá, é difícil, mas dá. Eu tô aqui com o Vitor, ele é de Madrid, e aqui estão seus filhos. E a gente se encontrou lá em Madrid também, num evento que a gente fez. E eu falei pra ele que eu fui processado, né, pelo governo Lula por ter chamado Lula de ladrão. I'm telling them that I was sued because I called Lula a thief. Everyone knows that. Ele falou, todo mundo sabe disso. Well known, a thief and a liar. Exato, ele é um ladrão e um mentiroso, exatamente. E ele falou que, poxa, se tirar isso de você, o que sobra, né? Então é isso, não é só o Brasil, o mundo todo entende a importância da liberdade de expressão. Mas é isso aí. Alá Madrid! Alá Madrid e viva a liberdade! Viva! Acham que essa piscina aqui de borda infinita é o mais brabo? Não é, amigo. Olha essa piscina natural aqui. Fala dele, fala do menino Bukele. Fala dele, ó. Então, ó, o mar joga pra cá, ó. E aí, ó, faz uma piscina natural, ó. Show de bola demais. Esquece. E recentemente, né, aconteceu as questões no Rio de Janeiro e essa agenda já estava programada antes. Então, assim, veio muito a calhar, né? Porque a gente está aqui para poder aprender, né? Tanto com os erros quanto também com os acertos que transformou realmente esse país aqui. Então, toda tentativa, né, de aprender como eles fizeram. Eu conversei com uns aqui, eles falaram, olha, inclusive é bom vocês virem para cá para poder não cometer os erros que nós cometemos também. Para vocês fazerem, enfim, algo muito melhor, já que nós passamos a experiência de combater, enfim, o crime organizado de uma maneira extremamente ostensiva e de diversas fases, né? Porque não foi também de um dia para o outro. Mas então, assim, graças a Deus a gente tem, enfim, muito que aprender aí. Vamos lá. E a honra que eu tenho de ver essa vista aqui ao lado de Bukele. Acabamos com a criminalidade, vamos continuar. Fala em português. Acordamos, coloquei uma roupinha de academia para poder visitar a academia. Mas aquela coisa, academia de hotel é sempre a mesma coisa, né? Tipo, é um aparelho com 700 funcionalidades, mas melhor feito, perfeito, né? Essa frase aqui ficou bem coach. Eu imaginei um aparelho, 70 mil funções, enfim, deu pra malhar, tipo, uma caminhadinha agora, vamos tomar café, depois partiu, evento. Chegamos aqui no evento. Chegamos aqui no evento, essa aqui é a parte da frente, ainda faltam uns 5 minutinhos para começar. E, enfim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, recebi uma sacolinha aqui, vamos ver o que pega aqui nessa sacola. Óbvio, né? Tem um quê? Tem um incrível, se eu conseguir tirar, né? Um caderno. E é isso, meus senhores, é um caderno. Show de bola pra gente anotar as coisas aqui. Mas, enfim, tem oportunidade aqui também de falar. Eu vou poder falar na sexta-feira de manhã, hoje ainda é quinta. Então, na sexta-feira de manhã a gente vai poder falar bastante coisa. É isso aí. Polícias aqui em todos os lugares, porque o ministro da Defesa tá aqui, né? Então, obviamente, tem que estar bastante seguro, né? Mas é isso, amigos. É de fato, uma realidade muito sinistra. Pelo que a gente viu antes, né? E de agora, né? Tanto a guerra te traz uma surpresa, quanto também a paz, né? A gente fala, caramba, como é que eles conseguiram, né?
fazer isso. É isso aí, ó. Tá mandando de boa o cara aqui de fuzil, pronto. De boa, né? Isso não pode ser um bandido de fuzil. Agora, um policial de fuzil, tudo bem, pô. Qual que é o problema, né? Aqui, meus senhores, vocês acharam que eu não ia achar ele? Caramelo também está presente, papito. Só que aqui ele chama El Perro, El Caramelito. Ó, família, uma catedral ali, bem movimentada. Enfim, eu boto fé que isso aqui era impossível há 7 anos atrás. A gente veio conversando com um motorista de Uber que é policial também. E ele falou, ó, coisa de 6 anos pra trás não tinha isso mais não. Era totalmente violência. Então, é possível, né? Em 6 anos mudar um país por completo. Mas é isso aí, ó. Pizza Hut rolando. Pessoal, enfim, andando. E aqui tá a praça aqui central. Enfim, mais movimentada. E lembrando, esse tipo de lugar aqui era impossível. Impossível as pessoas estarem caminhando nesses horários. Inclusive, ele falou comigo que, assim, tinha os bairros, né, que, das facções. E que o pessoal tinha muito medo, né, de passar até por perto, porque, pô, ia tomar um tiro, ia ser roubado. E é nesse nível mesmo, cara. Ó, bem bonito aqui, hein? Qualidade. Tá 0.5 aqui. Bem bonito, ó. Carrozinho aqui rolando, criança na rua, construçãozinha ali. Bem bonito, rapaz. Esse é o Salvador de Nayib Bukele, né? É aquela coisa, tem que ouvir a direita, rapaz. Se fizer a coisa certa, vai dar certo. Se ficar ouvindo a esquerda, é ficar fazendo o mesmo método que nunca funciona o resto da vida. Isso é loucura pra mim, isso é loucura. Oh, quem tá aqui, se não é ele? McQueen. Isso aqui é a vida à noite em El Salvador, amigo. Você tem ideia do que é uma população que não podia sair de casa? Ó, poder estar aqui agora andando de bicicleta, tendo segurança, poder andar com o que quiser no pulso, poder trazer sua família, poder viver, poder sorrir, ó. Tá aqui, ó, com a sua filha, poder brincar. Não tem preço que paga isso, amigo. Não tem preço, não tem preço. Então, assim, não é uma questão de uma mudança só porque, mudou, deu certo e tá bom, provou o seu ponto. Não, não é isso. É mudar a vida das pessoas. Realmente conseguir fazer com que a política esteja presente na vida dessas pessoas e consiga alterar por completo a vida delas. Sério, isso aqui é muito legal, muito legal. Fala, galerinha que assiste meu canal. Eu nunca imaginei fazer um vlog, mas enfim. A gente tá aqui agora, hoje no café da manhã, pra poder, daqui a pouquinho, tá falando no evento. Já repassei o discurso todo. Vou comer um ovinho com bacon agora e vai dar certo, se Deus quiser, vai ser bem bacana. É isso aí. El Salvador inspire a new era. An era which Parliament rebalances power, returns to the Constitution, and the people believe once again that the law applies to everyone, includes who interprets it. Que Deus bendiga a todos. Thank you very much for those refreshing insights. It really resonated with me. You got my vote, and give a plaque for you. Thank you again. Pô, saí aqui agora do discurso, recebi o prêmio, nem sabia o que ia ganhar esse troféu aqui, pesado, bonito. Muito bacana, porque depois disso o presidente da Assembleia daqui de El Salvador veio e falou comigo, gostei muito do discurso, meus parabéns e tal. E sabe quando é aquele tipo de cara que você assim, pô, um cara muito capacitado, é um cara que, assim, esse cara tem no Brasil e nós vamos achar ele, né, com certeza. Com certeza tem pessoas extremamente capacitadas na área da segurança pública que vão ajudar a gente a mudar o Brasil. Mas assim, é um cara com uma aura muito boa, super capacitado, entendeu? E, pô, bateu, entendeu? A energia de gostar um do outro e querer trocar mais ideia. Depois ele foi lá e me cumprimentou de novo. Então, é bem bacana, muito feliz com o discurso. A gente sabe, né, que falar inglês é uma coisa, mas falar inglês falando sobre política é muito mais complicado. Mas a gente está aprendendo, a gente está, enfim, melhorando, né? E o importante é se comunicar, as pessoas entenderem. Várias pessoas depois chegaram e falaram, não, foi muito bom, gostei muito do discurso, meus parabéns, muito Augusto. Então, assim, tô feliz e isso aqui é só, obviamente, um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo. E é como eu disse, né, a gente nunca sabe a extensão da nossa influência, né? Um menino acabou que é do parlamento, ele não é do parlamento de Madrid, mas o pai dele é. Ele chegou para mim e falou, cara, tem uma pergunta para te fazer,
a gente deve entrar na política jovem? Eu falei, cara, é uma decisão difícil, né? Não é de um dia para o outro que você vai tomar ela. Não vou dizer que é fácil, porque são sacrifícios visíveis e invisíveis que a gente faz. Muita gente talvez não percebe, né? Porque no Brasil, obviamente, tem uma disparidade absurda entre o salário do parlamentar, né, e o trabalhador brasileiro, digamos assim, comum. Mas são muitos os riscos, né, que a gente corre. Podemos ir para cadeia, é multa toda semana, é a mídia querendo te desqualificar, acabar com a tua imagem, com a tua reputação, né, mentiras atrás de mentiras, te colocando ali, né, basicamente como um criminoso em diversos momentos. E isso, né, obviamente dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, a segurança, ter que andar de escolta. Enfim, é uma decisão difícil de tomar, mas eu não me arrependo nem um pouco. Eu não me arrependo nem um pouco em ter entrado na política, de ser voz de, eu não tenho dúvidas, de hoje milhões de pessoas. E seja você também, eu quero muito ver você no parlamento de Madrid daqui um tempo. Aí ele, pô, obrigado. E então, poxa, vai que, né, a gente ajudou um jovem a poder entrar no parlamento ali, né, da Espanha e mudar a realidade dele também, né? Então, muito show de bola, tô muito feliz por estar aqui, agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade, muita coisa que a gente aprende, vê que é possível e, poxa, que experiência, que experiência. Vou ter que trocar de roupa, gente, sabe por quê? Porque nós vamos pra maior cadeia de segurança máxima da América Latina, é isso mesmo, vambora, tem que trocar de roupa. Eu cheguei lá, os caras falaram, troca de roupa aí, amigão, porque você vai pra cadeia. Eu falei, o quê? Eu achei que eu ia pra cadeia no Brasil, né? Nós vamos aqui, pai, só pra conhecer também, sai fora. Então, galera, estamos aqui, ó, numa vanzinha aqui, bem... Say hi, guys. Então aí, ó, estamos aí, ó. Estamos aqui e a gente tá indo em direção à prisão de segurança máxima maior da América Latina. 2 horas de viagem, tomara que dê tudo certo, vai dar bom. Eles falaram aqui que não dá pra tirar foto, não dá pra gravar, mas assim, né? Vamos tentar, nós não estamos indo na cadeia só pra ver e não vou postar pra vocês aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas teve o custo de 115 milhões de dólares, ou seja, menos do que muita obra do Brasil, né? Você pega aí pontes aí, lá de Salvador, que custou 1 bilhão. E aqui uma cadeia de segurança máxima foi feita em 6 meses. 6 meses. Com praticamente aí quase R$1 bilhão, né? Então é possível fazer. Que é aquele papinho, né? Não tem espaço, constrói cadeia, pô. Ai, porque direitos humanos. Os direitos humanos da vítima, né? Os direitos humanos das pessoas que sofreram eternamente, né, com eles, né? Então, perderam seus filhos, tiveram, enfim, crimes horrendos. Não vou falar aqui para poder não cair o vídeo, mas a realidade se impõe, né? Deus abençoe a gente, que a gente vai em paz e viagemzinha longa. Vou mostrando para vocês um pouquinho aqui. Bora! Ó, tanto atrás, ó, quanto na frente, reforçada a segurança, porque nós estamos indo mesmo pra cadeia. Agora que tá batendo um pouquinho, sabe, da sensação de realmente estar indo pra um bando de vagabundo, assassino, maluco. Não era nenhuma experiência que eu imaginei passar na minha vida, não, confesso. Mas enfim, vai ser interessante, né? Vai ser muito interessante. Tem dúvidas que a gente vai aprender muito e experiência do caramba. Vambora, dá-lhe score. Vai pra frente, meu filho. Isso aí, ó. Isso aí, vambora. Uma das coisas que ela acabou de me falar aqui, como uma dica, é para poder desligar o telefone ou colocar no modo avião quando estiver chegando, porque eles têm bloqueadores, né, de sinal de celular, e se você ficar com ele ligado, eles podem, tipo, danificar real o seu celular, porque eles vão obviamente tentar derrubar todos os celulares que estiverem ativos na região, né. Impressionante, né, cara, como não sei se vocês já perceberam, né? O Brasil consegue fazer de tudo, derrubou o X, consegue bloquear a conta, consegue, enfim, ver o perfil de anônimo no Twitter, consegue fazer tudo, menos bloquear o sinal de celular da cadeia. Cara, eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Como que tem um monte de cadeia hoje ainda no Brasil que tem um tanto de gente usando o celular, tipo rede social, bandido postando seu dia a dia na cadeia, ligando para parente dentro da cadeia, para amigo, conversando, inclusive dando ordens, né, de dentro da cadeia para fora, comandando organizações criminosas dentro da cadeia. E se você não tiver uma prisão de segurança máxima desse nível, não adianta, né? Basicamente, as cadeias no Brasil vão se tornar locais de praticamente uma incubadora, né, de criminoso. Porque o cara chega lá e, enfim, ele
ali praticamente tem uma universidade do crime, né? Mas é isso. A gente precisa pegar esse bloqueador aqui para levar pro Brasil, né? Ver qual marca que é. Essa daqui que vocês acabaram de ver é uma prisão, mas que eles só colocam os líderes dessas gangues, entendeu? A gente tá indo pra maior zona mesmo. Uma coisa interessante, ó, a base aqui deles, digamos assim, de entrada, não é nada absurdo de estrutura, entendeu? Você pode ver ali, era basicamente uma casinha de apoio, enfim, porque toda que a gente acha, né, que tem que ser uma coisa assim, extraordinária de estrutura, não tenho dúvidas que a estrutura, né, do presídio é realmente algo bem forte e tudo, mas você pode perceber que assim, mesmo com um recurso, digamos assim, enxuto, 115 milhões de dólares, você consegue mudar um país, cara. Assim, é claro que a cada, sei lá, 40 metros tem um policial, um militar, e porque muitas vezes a gente acha que assim, a coisa tem que ser muita grana, muita coisa, só que, repito, 115 milhões de dólares. Isso é muito menos do que o Brasil gasta com o Rouanet, ou que gasta com viagem internacional, ou que gasta financiando aí show através de correios, e enfim. Sem contar do dinheiro de corrupção, né? De desvio que tem. Chegando aqui, aí é gigante, outro pique. Nossa é gigantesco, amigo. Tá vendo? Tô dando um militar, ei. Entendeu? Mas assim, tá percebendo as coisas? Tipo assim, eu digo da estrutura mesmo, é coisa simples, cara. Aí, CECOT, Centro de Conhecimento de Terrorismo. Chegamos. É isso, amigos. Nunca achei que eu ia ficar feliz de entrar na cadeia. Vou tentar filmar o máximo que eu posso aqui, mas assim, vamos ver o que eu consigo fazer, né? Vambora. Já estamos aqui dentro e não pode filmar muito, mas vou tentar filmar um pouco aqui. Galera, a gente entrou aqui, não dá pra filmar muito, mas uma coisa que eu percebi foi que, de fato, a estrutura é muito simples. O que manda aqui mesmo é o procedimento, entendeu? Então, assim, tudo muito simples. A pintura, o chão, tudo muito simples, entendeu? Aqui só tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Ele acabou de falar que em 3 anos não aconteceu nenhum incidente e eles nunca tiveram que usar aqui essas armas porque nunca precisou. Eles estão presos, mas graças a Deus, ele nunca precisou usar as armas que estão aqui. Eles usam todo tipo de algema para colocar na mão, no pé, na cintura e ainda um guarda para poder levar eles. Aqui, ó, que eu achei bizarro aqui, velho, esses dois caras aqui estão parados aqui num boneco. E lá atrás também tinha 2 paradão o dia inteiro. Paradão naquela posição ali, que nem um robô, irmão, pronto para alguma coisa. Se caso der merda, ele tá pronto. Primeira etapa aqui da visita concluída, basicamente deu para filmar aí pouco e acho que vai ser menos ainda daqui para frente, mas vou repetir, é muito simples a estrutura, muito simples a estrutura. De fato, o que eles focam aqui é na operação, de ser eficaz. Então, assim, deu para perceber que lá fora são mais pessoal do exército, aqui dentro uma parte a polícia militar, depois vira como se fosse uma polícia civil e todas vão, enfim, construindo juntos aqui a segurança. Mas tudo muito, digamos assim, arejado, aberto, pintura simples, chão simples, nada demais. Tem que funcionar. Essa que é a questão, tem que funcionar. E aqui dentro ele tá falando comigo que não são pessoas assim, delinquentes. São os piores criminosos do mundo. Que eu não posso nem falar aqui os crimes que eles já cometeram, literalmente pro vídeo não cair. Mas aqui dentro tá a galera uma barra pesada assim do mundo. E por isso que eles disseram aqui que não tem visita íntima, visita à família, né? Tem que fazer igual o Sargento Raul falou, né? Se quer visita íntima, que seja entre eles. Mas assim, não tem visita íntima porque ele disse que isso era a porta de abertura para poder trazer droga, para poder trazer celular, poderia trazer um monte de coisa que não pode aqui dentro, né? A gente vê que no Brasil é isso. Essas brechas são usadas para poder levar todo esse tipo de coisa que não pode dentro da prisão.
Então, medidas extremas para pessoas extremas, né? É simples assim. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. É uma áurea meio Mad Max, assim, sacou? Ele estava falando aqui agora que, na verdade, tem a capacidade para 40 mil prisioneiros, divididos em 8 módulos. E também são 4 zonas, né? E cada zona é independente, se acaba a luz ou a água, eles têm um gerador, enfim, tem toda uma reserva. Enfim, desses módulos, né? Cada um desses aqui é uma prisão, tem sua própria área. Então, são 2 tipos dessa zona de segurança aqui. O primeiro, esse muro aqui, né, menorzinho. Esse muro aqui menor. E depois o maior lá em cima, tá vendo? E tem um espaço entre eles. Então, algumas informações interessantes aqui sobre a estrutura. Basicamente, são 600 agentes que ajudam aqui dentro. Tirando aí, além da Polícia Civil, que faz rondas de forma esporádica. E ele estava falando aqui sobre as penas, de que basicamente, antigamente, né, se a pessoa era afiliada a um crime organizado, né, alguma facção, ele pegava a cadeia, mas logo ele estava solto, né? E aí, aqui, hoje, com a mudança na legislação por conta do Congresso, agora só do cara estar filiado a uma facção, né, com tatuagem e tudo, ele pode pegar 20 anos. Se ele está num ranking maior, 30 anos. Se ele está num nível muito alto, 40 anos. Antigamente eles dormiam no colchão e no chão. Isso aqui eu digo os agentes, né, de segurança pública. Agora eles têm obviamente aqui um espaço digno para poder dormir. E eles disseram que a escala antigamente era 7x7, então trabalhava 7, descansava 7, agora é 5x5. Então 5 dias aqui dentro, 5 dias lá fora. Isso aqui é a área de cortar cabelo dos guardas, dos trabalhadores aqui, percebe? A cadeira, ó, super simples, que a gente tem e no Brasil, inclusive, eu tenho umas dessas em casa. E ó, madeira, ventilador, tranquilo. Aqui ó, uma academiazinha que nem aquelas de hotel, né, que você fica. Aqui ó, ótimo. Saímos aqui agora. Fiquei bastante tempo lá dentro, coisa de 1 hora, 1h30. E dá pra ver pela minha cara que são muitas experiências, né? Enfim, já conto pra vocês aí. Bueno, Esse aqui é o diretor que manda em tudo aí. Ronaldo al director, urgente. Como ya van de salida, ahora yo pregunto, ¿cuáles son las expectativas conforme lo que han visto ahorita, lo que conocieron? Muy buenas. Muy bueno. Muito bem tratados. ¿Están bien tratados? Muy bien tratados. Comparado con Brasil, es una mansión. Una mansión, perfecto. ¿Con tu nombre? Mi nombre es Belarmino García. Belarmino, que comanda tudo aqui, é o Chief, the boss do Secote. E ele apresentou todo o presídio, mostrou pra gente que aqui tem direitos humanos de fato, todas as atividades. Quero agradecê-lo. Eu falei com ele que a gente tem que fazer isso aqui também no Brasil. Un placer. Um prazer. Então, pessoal, vou falando com vocês aqui um pouco do que de fato aconteceu ali dentro. A primeira coisa que a gente foi vendo, realmente foi a parte da estrutura e tudo. Depois, quando eu parei de gravar ali, foi basicamente quando não podia mais gravar, enfim, eu não pude nem gravar, poder falando que a gente não ia poder mais gravar. A gente entrou em uma das unidades, onde tinha 3.800 presos. Basicamente, cara, de um lado e do outro, todo mundo com cabeça raspada. Um crocs, inclusive, branquinho, bonitinho, camisa branca, roupa branca. Tem um guarda olhando de frente. Então, você tem ali uma segurança absurda. Em cima tem também pessoas armadas, lá dentro não, né? Questão de segurança. Mas em cima tem os policiais com rifle. E a gente foi andando e ele explicando que, assim, os tipos de criminosos que estão lá dentro, né? Então, basicamente, ele disse, pegaram 5 exemplos lá para poder falar com a gente. Um deles, por exemplo, foi condenado a 1.024 anos. Então, o cara tinha ali uma ficha corrida absurda, né? De homicídio, extorsão, homicídio qualificado, roubo, mão armada, enfim, tudo. Mas nada do que não tem no Brasil, convenhamos. Um cara desse sei lá, no Brasil, o presidente do Brasil é o normal.
E quando que um cara desse é condenado a 1000 anos, né? Nunca. E se é condenado, não fica, né, na cadeia. E aí um outro caso lá é porque aqui tem basicamente 2 tipos de facções, né? A 18 e a M13, se eu não me engano. E tinha um cara lá da 18 que eles basicamente, para poder pegar um cara, fuzilaram um ônibus inteiro com um civil. Enquanto pegava fogo, o pessoal tentava sair, eles atiravam, matavam. E ele tinha matado 8 dessas pessoas. Foi condenado também a, acho que 400 e poucos anos. E vários outros que eles foram mostrando ali para poder mostrar que, ó, cara, aqui dentro eles têm direitos humanos, né? Só que eles estão pagando um alto preço pelos atos dele. Então lá basicamente você tem 2 atividades no dia inteiro. 30 minutos de atividade religiosa, então estavam lá assim sentados no chão ouvindo tipo um pastor falando. E quando acaba esses 30 minutos, depois eles vão pra frente, tipo no meio assim das celas. Eles saem das celas, daí vão pro meio do corredor assim, pra poder fazer atividade física. Então os caras ficam lá fazendo, sei lá, polichinelo, fica agachado, estica a perna e tudo. E enquanto isso também estava acontecendo medicação. Então a pessoa vai lá na frente, chama pelo nome, dá a medicação. Todas as camas não tem colchão, então os caras dormem lá tipo em uma beliche ou quadriliche de tipo metal. Bem, digamos assim, o clima bem ameno, zero quente, nenhum mau cheiro. Eu já fui em cadeias no Brasil e sei que inúmeras tem ali mau cheiro, um monte de cobertor, né, na cela, bandido com celular, um monte de comida, assim, como eu disse, um mau cheiro horrível, enfim. E lá, super tranquilo, tudo claro, todo mundo em silêncio, eles não são permitidos que eles fiquem, enfim, fazendo outras atividades dentro da cela. Então basicamente os caras conversam e bastante em silêncio, né, bem baixo. E deixa eu ver o que mais. A gente foi andando, tem lá uma salinha também das audiências, né, e é interessante porque um membro tipo do Ministério Público vem aqui para poder atestar se realmente ocorreu a audiência e se, enfim, tá tudo correndo conforme a lei, né? Em determinado momento, assim, eu olhei bem no olho de cada um deles, assim, e vi muitas almas destruídas, né? Espíritos quebrados. Fiz uma oração, fechei meus olhos, fiz uma oração, me emocionei, porque o nosso coração, ele se alegra no sentido de combater o mal, né? Mas a gente sabe que eles também, enfim, quantas vidas eles não destruíram, né? Famílias, inclusive um deles lá tinha matado grávidas, crianças, e por isso estavam numa solitária. Eu entrei lá numa solitária, eles fecharam lá para eu ver como é que era, e tudo muito escuro, obviamente, um lugar super pequeno, e você não tem nenhuma entrada praticamente de luz, a não ser um furinho que tem assim no teto para poder entrar vento. Mas fiz essa oração, a gente, enfim, fica com o coração pensando, né, como cristão, de que olha o que o diabo faz, né? Pega uns jovens, muitos jovens, mas muito jovens mesmo, e destrói a vida deles, né? Por conta de guerra de facção, por conta de orgulho, por conta de território, por conta de dinheiro, por conta de droga, por conta de mulher, destrói uma vida, enfim, eternamente. E, enfim, a gente foi caminhando, visitando essa área toda, e no final a gente teve a oportunidade de entrevistar basicamente o top 1 deles lá. E eu fui perguntando várias coisas pra ele, uma deles, né, quando ele entrou, então o nome dele era Marvin, ele entrou no crime aos 20 anos de idade, porque uma gangue rival matou a mãe dele, e aí ele prometeu que ia matar todo mundo dessa outra gangue. Fiz umas perguntas meio que óbvias pra ele, mas que eu queria ouvir da boca dele, né, se valia a pena. Ele falou que claro que não, se ele faria de novo ou se ele não faria, se ele se arrepende. E ele disse que se arrepende, que não faria, mas como ele já tá nessa vida, enfim, ele tem que encarar, já que ele não tem como, digamos assim, retroceder. Perguntei pra ele se ele conhecia Deus, se ele acreditava. Ele falou que acreditava, mas que pra ele não tinha mais chance, né, porque ele já tava nessa vida, e, enfim, foi o caminho, o percurso que ele escolheu e não tinha muito o que fazer. E deixa eu pensar, ele falou que sente saudade de se alimentar, de comer aquilo que ele quer, que falaria para os jovens assim, não entrar nisso, porque sua liberdade realmente é o seu maior direito, é um preço muito alto que se paga para poder estar ali. Perguntei para ele se ele tem família, ele falou que tem filhos, ele falou que tem um filho que praticamente ele não conhece, mas que tem filhos, que queria conhecer a família dele, tá com o pai dele, e agora, enfim, vai ter que cumprir pena pro resto da vida, né? Então, as fotos
Uma coisa interessante, as fotos dos caras quando eles são presos, a cara extremamente, né, bruta, nervosa, de bravo, e a cadeia simplesmente quebra os caras mesmo, né? Porque o espírito dos caras fica completamente quebrado, já que não há perspectiva mais de saída. Eles vão ter que cumprir a pena deles. E assim, aqui tem uma característica, né, dessas gangues que eles tatuam, né, os números 18 ou 13 nos seus corpos e assim, no rosto, assim, todos, juro, todos sem exceção, extremamente tatuados, assim, com tatuagens bem pesadas e enfim, como uma forma realmente de se rebelar, né, contra e se mostrar, né, identificado ali com a facção. Mas voltando aí no Marvin, né, que é o 01 lá que a gente entrevistou, no final eu falei com ele, cara, eu sei que você não acredita em Jesus, mas eu acredito. E você perdeu essa vida aqui agora e eu acredito numa próxima vida. Então você perdeu essa, não perca a próxima, né? Você ainda tem a oportunidade de viver eternamente, né, com Deus. Então acredite nisso, né? Jesus conseguiu salvar bandido, né, na cruz. Basta você aceitar e você vai estar na eternidade com ele. Saiba que tem uma vida inteira, né, para você viver e aqui é só uma passagem. Enfim, ele agradeceu e a gente tem que ter ousadia, né, para fazer isso. Não podia, digamos assim, falar com ele de forma direta dessa forma, mas problemas. Quebrei ali o protocolo ali para poder falar, porque eu sei que uma palavra que a gente pode falar para alguém pode mudar a vida dele e é uma alma, né, que vai para o céu. Enfim, então o que eu pude perceber é que, cara, a diferença, né, para a prisão brasileira é gigantesca. Afinal de contas, né, a prisão brasileira, ela nada mais do que uma incubadora, né, de criminosos. E não precisa realmente de grandes coisas, a não ser fazer o básico de forma certa, né? Fazer o básico de forma correta. Então, assim, que eles sentem muito orgulho, porque aqui tem, acho que 30 mil, né, presos. Eles falaram, olha, o que vocês acham que iria acontecer se esses 30 mil caras estivessem na rua? Né, tivessem nos bairros, o que vocês acham que ia acontecer? Então eles sentem muito orgulho. E o mais interessante, você vai perguntar às pessoas na rua, as pessoas falam, cara, antes eu não podia sair de casa, antes se você não pagasse ele, você não podia andar, você não tinha liberdade, e agora basicamente é um país que tem paz. Então eles plantaram isso, né, e a colheita, ela é de fato inevitável. Então talvez, né, você que tá me ouvindo aí também, que, enfim, não sei para quem vai chegar essa mensagem, né, cara, tá pensando em entrar pro mundo do crime, saiba que não compensa. Nem no Brasil, que obviamente, né, o bandido muitas vezes é tratado de uma forma muito mais impune, ainda assim é um preço muito alto, né? Puxar uma cana, pode ter certeza que não é uma coisa agradável, nunca. Mas muitas experiências boas aqui, aprendendo assim demais e mostrando, né, voltando pro Brasil de uma forma mais energizada de que é possível fazer isso no nosso país. Pode ter certeza, é possível. A gente realmente precisa ter a maioria do Congresso para poder fazer as reformas que a gente precisa. A gente precisa de um judiciário que tenha coragem para poder enfrentar esses bandidos. A gente precisa de uma sociedade que pressione para que a gente tenha paz, né? Quantos filhos, quantas mães, quantas pessoas trabalhadoras, né, vão ter que morrer para o tráfico, né? Vão ter que morrer para a bandidagem, para a gente poder levantar a nossa voz e fazer uma mudança no nosso país. Nosso país é perfeito, cara. Nosso país tem comida, nosso país tem gente boa, nosso país tem uma fauna, uma flora maravilhosa. Você planta pedra, nasce uma árvore de pedra. Só que nós precisamos ter um senso de povo mais profundo. O tecido social, ele precisa abrir os olhos para que, se a gente não fizer isso, talvez a gente não consiga retomar o nosso país, ou até mesmo quando for retomar, muitos efeitos colaterais aconteceram, né? Muita gente vai morrer, muita criança vai morrer, muita mãe, muito pai. E não precisa chegar nesse ponto, né? Nós já estamos nele, mas a gente não precisa piorar ainda mais. Enfim, então a gente precisa, né, ano que vem, por exemplo, tem eleições. Sei que a mudança toda no nosso país não chega em eleições, mas aqui mostrou que uma pessoa, né, de coragem, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que tem um apoio da sociedade, do povo, e consegue eleger boas pessoas para o Congresso fazendo as suas reformas necessárias, e com o judiciário, né, que não seja político e corrompido, a gente consegue mudar o futuro do nosso país. Realmente, saindo daqui, obviamente um clima pesado, né, porque você estava numa prisão, mas quando você sai é paz. E é isso que a gente precisa, cara. Paz, paz, paz. Paz é o primeiro passo para poder mudar o nosso país.
Cara, cheguei aqui no hotel e algumas coisas que eu esqueci de falar, vou falar aqui agora. E basicamente um resumo agora prático do que eu aprendi aqui nesses 3 dias. Primeiro, que eles colocam os faccionados todos juntos lá na cela. O cara basicamente tem que aprender a conviver e ser gente, né? Já que ele não conseguiu ser gente no meio da sociedade, ele vai ter que aprender a ser gente no meio dos criminosos também, senão ele vai se ferrar e demais. Algumas coisas que mexeram, que ficaram, enfim, na minha mente e que eu quero ler pra vocês. Primeiro, o presidente da Assembleia Legislativa de El Salvador, ele disse uma frase que me impactou. Ele falou, olha, sem segurança seria impossível avançarmos em qualquer outra área. Isso aí é o que eu tenho batido. A primeira coisa que nós precisamos para o nosso país é paz. É paz. Hoje tem 50 milhões de pessoas que vivem sob o jugo das regras do crime organizado. Então, assim, poxa, que adianta? Você vai ter saúde, educação, não quero ter rua sem buraco se você tá andando para ir pra escola e toma um tiro na cabeça. Não faz o mínimo sentido. Então a gente precisa ter paz. E tem muita gente hoje que está sob o jugo do crime e vai por mim. A favela que a esquerda pinta não é a favela, meu irmão, real. A favela, infelizmente, é maconha, falta de saneamento básico, venda de drogas, bandido falando pra você comprar o gás tal, pra você usar a internet tal, caso contrário eles vão te reprimir. Inclusive isso aconteceu agora lá no Nordeste, né, de organizações criminosas literalmente matar o cara porque ele não quis dar o arrego, né, na verdade uma porcentagem da vendinha de espetinho, que ele tinha. Então a gente precisa ter isso. Segunda coisa, o ministro da Justiça, Gustavo Villatoro, disse: não era lei que faltava, era a vontade de um homem forte. É isso, cara. É você entender que em El Salvador, mesmo que foi um país menor, eles também têm recursos menores. O Brasil é grande e tem grandes recursos. Então o que precisa não é mais lei. Não, Nicolas, o que é seu projeto de lei para poder mudar? Amigo, o que a gente precisa não é de mais lei. É homem com coragem, homens fortes, com vontade de fazer aquilo que é certo e ouvir o povo. E o que acontece? Eles tiveram medidas para poder de fato alterar toda a realidade, né? Não foi de um dia para o outro. Primeira medida, plano de controle territorial. Então no Brasil nós temos uma extensão gigantesca, por exemplo do Rio de Janeiro, que tem o controle territorial feito pelas facções. Isso obviamente precisam acabar. Uma coisa que ele disse também é que as facções tinham condições melhores de vida do que os policiais, estrutura melhor do que os policiais e obviamente o que isso gera? Corrupção. O cara vai estudar, poder passar num concurso para poder chegar na polícia e ganhar, sei lá, um salário de 4 mil reais, sendo que o cara que é fogueteiro na boca, que tá lá vendendo droga, ele ganha, sei lá, 10 vezes mais do que isso. Então isso gera corrupção, ou seja, a gente precisa dar condições melhores para os policiais e não fazer com que vagabundo tenha uma condição melhor do que o policial. Só precisa ter senso comum, não precisa ser gênio, só precisa tomar as decisões corretas de que o povo precisa. Isso é o presidente da Assembleia falando, tá? Ou seja, muitas de nós ficam assim, nossa, precisa chegar alguém que seja uma pessoa fenomenal, que saiba de tudo, que seja um cara extremamente capacitado e tudo. Só que peraí, o que de fato nós precisamos não é um gênio, é de uma pessoa que consiga tomar as decisões corretas de que o povo precisa. Quais foram as decisões políticas? Demitiram os funcionários públicos que estavam contrários ao interesse do povo. E isso eles tomaram com base na Constituição deles. Então, poxa, tem funcionário público defendendo vagabundo, defendendo impunidade. Tchau, filho, você tá fora do governo. Haverá também efeitos colaterais. As facções, em determinado momento, em março de 2022, fizeram um contra-ataque contra o governo do Bukele, matando 87 pessoas em um final de semana. Nisso, Nayib Bukele declarou um regime de exceção e a partir disso, ele, com o aval, obviamente, do Congresso, por isso nós precisamos ter 50+1 no Congresso para a gente conseguir fazer as mudanças. Então, ano que vem é muito importante, fique esperto nisso, para poder fazer todas essas mudanças. Então, algumas mudanças que eles fizeram. Em um determinado artigo, no 29, estabelece que casos graves de perturbações da ordem pública poderão ser suspensas as garantias constitucionais. E isso não pode passar de 30 dias e, se caso não tiver mais necessidade, revoga-se, suspende essa medida. Outro ponto que eles tomaram, estabeleceram um marco legal para um país melhor. Então houve aumento de penas para membros de facções, aumento das penas para crimes graves como homicídio e extorsão, penas mais severas para infratores menores de idade, sanções para grafite, símbolos e expressões de gangues e a agilização dos processos judiciais. Isso aí é para uns
digamos assim, uns especialistas de TikTok que dizem que aumento de pena não resolve nada. Pois é, amigo, resolve. Ele sozinho não, mas tem que ter um contexto e nesse contexto, obviamente, dá certo. Deu certo aqui em El Salvador, país mais violento do mundo, país mais seguro do mundo. E eles chegaram a contar 1.054 dias sem homicídios. E isso aqui é bom lembrar que quando a gente votou no Congresso, ainda esse ano, aumento de pena para crimes hediondos, PT e PSOL votou o quê? Isso mesmo, contra. Eles fizeram uma outra lei muito interessante, que é Lei de Recompensa e Eliminação da Impunidade de Atos de Terrorismo, para conceder incentivos para aqueles que fornecem informações para poder capturar integrantes de facção, de gangue. Então, essa pessoa, ela toma uma recompensa por isso. Reformou o Código Processual Penal para modificar as regras processuais relativas à prevenção, investigação, perseguição e sanção de condutas delitivas. E para cá poder falar de uma forma mais confortável a gente continuar. Vamos lá. Aprovaram-se diversas reformas, né, juntamente com a PGE, que é a Procuradoria-Geral da República, para poder ter mais facilidade, para poder perseguir esses delinquentes. E tudo, obviamente, respaldado na Constituição, o Congresso dando o aval para isso. Então eles tiveram sempre maioria do Congresso para poder aprovar esses fundos, por exemplo, para poder fortalecer o sistema penitenciário de El Salvador. Acabaram, inclusive, com a prescrição do crime de corrupção. Foram 90 mil presos e capturados, e como eu disse, não foi 1.054 não, 1.059 dias sem homicídios. Alguns pontos que eles focaram foi educação, saúde, atividade econômica, turismo, reconstrução do tecido social e atenção à primeira infância. Isso foi algo que eu bati muito quando eu fui presidente da Comissão de Educação e continuo fazendo muito por isso. Então, basicamente, o que eles tinham aqui é o que a gente está tendo no Brasil, né? Estado criminal paralelo, controle territorial, organização hierárquica, exercem autoridade a partir da justiça. Então, nos primeiros 2 anos de mandato presidencial. Nicolas, o que os caras fizeram? Eles fizeram exatamente isso aqui, ó. Investimento expressivo em defesa nacional e segurança pública. Se eu não estou enganado, mas acho que no ano 2022, 2023, o Lula só usou 10% do Fundo Nacional de Segurança. Então, mostra que aonde está, né, o investimento em segurança no nosso país. Segundo ponto que eles fizeram, os primeiros 2 anos de mandato. Aumento do efetivo do Exército e polícias do Estado. Construções de presídio de segurança máxima, que foi o que eu visitei, é um dos maiores presídios do mundo e o maior presídio de segurança máxima da América Latina. E reformas na legislação penal. Nos últimos 2 anos, ou seja, garantia da lei e da ordem, intervenções federais na segurança pública com operações de grande complexidade, encarceramento em massa de todos relacionados com facções e milícias, presença contínua das forças de segurança nas cidades. Então isso aqui basicamente, digamos assim, foi a fórmula que eles fizeram. E tudo que a gente foi conversando aqui, eu não consegui filmar muitos cidadãos falando, porque muitos, enfim, tem um pouco de vergonha e tal, mas todos, né, Fabrício? Todos que a gente chegava e perguntava, falava, cara, era outro país. Eu tinha que pagar pra poder sair, minha vida tá muito melhor. Meu irmão foi morto, não sei o que foi morto, hoje eu posso andar de noite, de madrugada. Ontem mesmo, a gente tava praticamente de madrugada na rua e tinha adolescente andando com um cachorro, um caramelo, inclusive, na rua. Então, a vida das pessoas realmente mudou e muito. Então, assim, eu acho que eu precisava vir pra cá mesmo, pra poder ver que é possível. E claro, é com sacrifício, é com luta, a gente tá no momento de lutar. E como eu disse anteriormente, tudo isso o mundo já presenciou. Tirânicos, presidentes ditatoriais, dificuldade, sabe, de lidar, né, com esses desafios, mas foram vencidas, né? Não tenho dúvidas que El Salvador e no Brasil tem pessoas que ainda não desistiram, pessoas que querem mudar o nosso país. Então eu precisava dessa energia, né? Eu precisava dessa esperança de falar, cara, não é impossível. Não é impossível. A política funciona na vida das pessoas. Exatamente. A política funciona na vida das pessoas. Só que precisa ter coragem, precisa ter estrutura para isso. Não confundir coragem com imprudência. Porque é como se eu dissesse assim, eu vou enfrentar o Comando Vermelho sozinho. Não vai dar certo. Com uma pistola, não vai dar certo. Então a gente precisa se estruturar para poder trazer soluções para o nosso país, construir base. Por isso que é tão importante você que quer ser, sabe, um procurador-geral da República, quer ser um ministro do STF, quer ser um bom advogado, quer ser um bom procurador, quer ser um bom promotor, quer ser um professor, quer ser um médico, quer ser uma pessoa de influência na sociedade. Faça isso, porque é através dessa mudança, né, que a gente vai conseguir pressionar
a política e fazer política todo dia para poder mudar o nosso país. Então eles ficam extremamente orgulhosos da história dele, de como eles conseguiram transformar o país mais violento do mundo no país mais seguro do mundo. Isso quer dizer que não posso ter ocorrido erros aqui? Não tenho dúvidas que ocorreu. Houve efeitos colaterais? Não tenho dúvidas que aconteceu. Toda guerra acontece. Só que hoje no Brasil a gente está vivendo uma guerra civil não formal. E muita gente está com os olhos fechados, está desanimado, porque acha que não tem jeito. Eu vim aqui para mostrar que tem jeito. Com novas ideias, com um novo coração, com força de vontade, a gente vai conseguir. Essa aqui foi a experiência El Salvador e com Deus na frente, a gente vai mudar o Brasil também. Valeu! E se você gostou desse tipo de vlog, galera, eu não sou nenhum tipo de pessoa que faz vlog, inclusive foca aqui no YouTube. Mas eu acho que é legal mostrar o bastidor. Eu acho que seria legal ouvir vocês aí, deixar nos comentários do tipo, ó, Nicolas, eu acho que seria legal você fazer lá no Congresso um vlog. Seria legal você fazer isso na época da campanha ou mostrar o seu dia a dia, porque existe um Nicolas por detrás, obviamente, das câmeras do Instagram. O Instagram é só um recorte da nossa vida. Mas, pô, eu sou um cara bem-humorado, eu gosto de zoar, eu gosto talvez de muita coisa que você nem imagina que eu gostava. Então, se vocês gostaram, cara, fala aí, Nicolas, gostei, ficou show de bola, muda isso ou muda aquilo, mas, pô, continua, porque vai dar certo. Vai por mim, vai dar certo. Eu encontrei com pessoas aqui, assim, maravilhosas, de diversos países, gente boa, gente que me deu um ânimo, falou, cara, continua, você é a voz de muita gente. E ficaram impressionados com a quantidade de pessoas que me seguem, e pelo fato de eu ser político, né? E eu também fico surpreso às vezes, né? Poxa, olha o que Deus fez pra mim e eu tenho muito mais do que eu mereço. Então, enfim, curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que vai ser interessante e vamos mudar o Brasil. Valeu!